Sou a Ludmila Portman, eu sou meteorologista formada na Federal de Pelotas, realizei mestrado na mesma instituição e sou doutoranda do Centro Estadual de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E quando eu decidi realizar esse trabalho com o WRF Hidro, eu participava de um projeto intitulado Taquariantas, que buscava a implementação de estratégias para mitigação de eventos extremos na bacia hidrográfica dos rios Taquari e Rio Antas, no noroeste do Rio Grande do Sul, no nordeste do Rio Grande do Sul. E na época, então, eu tinha muitas dúvidas em questão dos hidrólogos questionando a previsibilidade dos modelos atmosféricos para a utilização destes nos modelos hidrológicos. E aí o professor Luiz Gonçalves, do CPTEC-INPE, me apresentou, então, o pacote Hidro, acoplado ao modelo meteorológico atmosférico da WRF, para previsibilidade, então, de vazão, previsibilidade hidrológica, acoplada, então, à previsão meteorológica. E aí eu realizei, então, a pesquisa da utilização desse modelo na previsibilidade, então, de precipitação e vazão desses dois rios numa bacia hidrológica que é de grande proporção. Ela tem 27 mil quilômetros quadrados e cobre 119 municípios na região nordeste do Rio Grande do Sul, e eles são impactados anualmente por eventos extremos severos e muitos casos de inundação em regiões como a cidade de Lajeado, Estrela e Guaporé. Eles têm canais de rios também de grande proporção, mas pequenos córregos que às vezes eles inundam em questão de horas. Então, essa região considerável e notadamente afetada participava desse projeto junto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era multidisciplinar. Então, participavam geólogos, hidrólogos, meteorologistas. E aí, essa região da Bacia Taquariantas, ela fica no Rio Grande do Sul, aqui na região nordeste, e essa é a proporção dos 119 municípios que ela atinge. Para esse trabalho que eu vim apresentar para vocês, eu utilizei um estudo de caso ocorrido em janeiro de 2010, nos dias 3 aos dias 5 de janeiro, em que houveram 31 municípios afetados com inundação, enxurradas e enchentes nessa bacia. O pacote hidrológico Hidro para o WRF, eu até deixei aqui anotadinho que eu não quero esquecer nenhum detalhe, mas ele permite uma representação dos fluxos da superfície da Terra e dos processos hidrológicos relacionados com a redistribuição espacial das águas na superfície, no subsolo e de canal. Então ele é uma arquitetura tanto da previsão e modelagem hidrológica quanto de superfície e atmosférica. Como vários pesquisadores aqui comentaram, o acoplamento, então, entre modelos, ele está gerando resultados muito superiores do que apenas a gente utilizar a simulação meteorológica para a simulação hidrológica. Como ele reconsidera a redistribuição espacial de fluxos na superfície e os fluxos de canal nos módulos de gestão de água do pacote hidrológico, a gente consegue, então, um cálculo melhor de questão de umidade do solo, de redistribuição espacial de água na superfície, e com isso, nas simulações, possivelmente o resultado da precipitação e do cálculo da umidade do solo está tendo valores superiores do que apenas os modelos atmosféricos conseguiam antigamente. Eu realizei duas simulações, uma primeira com uma grade de 50 quilômetros externa, cobrindo o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e mais outras localidades, e uma grade interna, no modelo atmosférico com 10 km de resolução, e para a grade da rede de canais hidráulicos, ela teve uma resolução de 1 km. E numa segunda simulação, eu utilizei 3 grades aninhadas, acopladas, em que a externa tinha 25 km, a grade intermediária de 5 km e uma grade interna cobrindo a região da bacia com resolução de 1 km. E aí a rede de canais, ela teve então uma resolução superior, que ficou com 250 metros. A ideia foi que a gente tivesse então, digamos assim, são testes para que esse modelo seja usado operacionalmente nos centros de monitoramento
e gestão de riscos de desastres, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. Aqui eu coloquei só as tabelas com as resoluções, né, as parametrizações que eu utilizei nas simulações. Eu vou passar esse slide, porque senão eu vou perder muito tempo explicando todas as parametrizações utilizadas. Eu considerei para a análise dos dados 11 estações fluviométricas da ANA, espalhadas, distribuídas pela bacia, e 6 estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, aqui eu tenho os resultados da precipitação observada comparada com a precipitação simulada pelo modelo da BRF Hidro e nessa primeira grade, né, de 10 quilômetros de resolução. Então, a gente observa que digamos assim, a distribuição temporal, né, dos picos de precipitação, o modelo consegue acompanhar com grande satisfação, digamos assim, dos resultados. E, em alguns casos, na grade maior de resolução de 10 quilômetros do modelo da BRF, ele acabou muitas vezes subestimando a precipitação, mas ele acompanha os picos, né, de elevação e diminuição da precipitação, e principalmente nos dias que era o interesse desse estudo de caso, de 3 a 5, em que a gente teve um maior volume. Já na grade menor, né, do modelo com resolução maior, muitas vezes ele acabou superestimando os valores de precipitação em algumas estações, sendo que nas estações mais ao sul da bacia, na região de Canela, Bento Gonçalves, ele teve uma destreza muito boa, ele tem resultados de correlação às vezes de 0,97. E aí, para os resultados de vazão, que era o que mais interessava, e que, pelo menos no Rio Grande do Sul, no Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, nós temos um monitoramento, então, né, de vazão, e para poder dar os avisos, né, de evacuação de áreas, esses resultados do pico de enchente para a previsão hoje em dia de curto prazo, eles são extremamente satisfatórios. O modelo ele consegue acompanhar, então, o aumento do fluxo de vazão em diversos rios. Como eu peguei estações fluviométricas e cada uma pertence a um rio diferente dentro da bacia, os resultados são muito satisfatórios, porque ele consegue acompanhar, então, o aumento e o desenvolvimento do fluxo ao longo do período. Essa aqui é a vazão em metros cúbicos por segundo, simulada e observada para o rio Taquari, na estação de Mussum. A linha azul é da simulação com resolução de 1000 metros, né, da rede hidráulica, e a linha em vermelha é da resolução de 250 metros. Muitas vezes na simulação eu observei que na resolução de maior quilometragem, de 1000 metros, ela acompanha bem e, digamos assim, ela subestima em alguns momentos, mas ela consegue pegar os picos de cheia e de diminuição desse fluxo. E uma coisa interessante também, que se falou bastante, que até o CPTEC está buscando, né, é a otimização de máquina, né? E eu consigo fazer simulações desse modelo para essa grade grande e essa bacia de mais de 27 mil quilômetros quadrados. Só fazendo um comentário, mas eu faço a simulação de 1 ano em 6 dias. Então, em questão de utilização de máquina e memória, ele é um modelo que ele não acaba saturando, digamos assim, né? Não tem um custo computacional muito intenso. Ele seria muito de fácil utilização para centros operacionais ao longo do Brasil. Aqui é a vazão observada na linha cinza e as estimadas pelo modelo Hidro. Na linha azul sempre a de 1000 quilômetros e a linha pontilhada em vermelho para resolução de 250 metros. E novamente o modelo ele consegue acompanhar, superestimando em alguns momentos, mas que para uma tomada de decisão, para um meteorologista ou um hidrólogo que está na operação, já dá um resultado bem bom para a tomada de decisão se vai ocorrer o evento de cheia ou não. Aqui o terceiro resultado é a vazão no rio Carreiro, na estação Passo Carreiro.
A vazão observada ela foi muito maior do que a simulada, mas novamente o modelo conseguiu ter destreza. Também uma das coisas que é interessante é que eu fiz a simulação desse modelo apenas com 15 dias de spin-up, né, para a calibração dele, mas sem colocar dados observados de inicialização. Como se eu tivesse começado ele do zero. Então ele tem resultados de simulação muito bons em questão de vazão e precipitação. Eu vou mostrar os resultados, correndo, porque o tempo é curto, mas os resultados, então, lembrando que esses eventos hidrometeorológicos, causadores de eventos extremos, eles são de muito interesse público, né, para as elaborações de medidas preventivas e o planejamento de ações futuras da Defesa Civil dos Estados. E nesse escopo, então, a previsão de curto prazo, ela tem que ser rápida, ela tem que custar pouco e ela tem que ser de fácil acesso. Esse modelo da BRF Hidro, ele já tem saídas para modelo SIG, né, em ArcGIS, em que a gente consegue acompanhar a onda de inundação, e também seria de fácil publicação, digamos assim, espacial, para que a população tivesse acesso. E então, os valores simulados pelo modelo em duas diferentes resoluções foram satisfatórios. E salientando sempre que, como foi comentado, ainda pela questão de parametrizações dos modelos, a precipitação não é uma variável fácil de ser calculada, mas o modelo apresentou resultados extremamente satisfatórios, principalmente para essa questão de defesa civil. Obrigada.